Oi! O Brasil é muito grande e diversificado culturalmente falando. E isso reflete na nossa culinária, né, Duca? É verdade. E por isso a gente listou 10 comidas que mudam de nome dependendo de onde você tá no país. O feijão. Eu não consigo ficar sem comer feijão. Possível. E feijão bom de verdade... É o feijão preto. É o feijão marrom. Feijão preto. Você tá falando isso porque você é carioca. O feijão clássico, quando você fala no mundo, feijão, você imagina Feijão o quê? marrom. Feijoada, feijão preto. Não. Mas os cariocas, eles acham que o feijão de verdade, verdadeira, é o feijão preto. De fato, existem vários tipos de feijão no Brasil e se você for pedir feijão no Rio de Janeiro, provavelmente vai vir um prato com feijão preto. Se você pedir feijão em São Paulo, você vai comer um feijão marrom. Que eu sempre ouvi falar que era o feijão mulatinho. E olha só que engraçado, esse feijão marrom, sabe qual é o nome dele? Feijão carioca. Você chega na padaria e pede um pão francês, um pãozinho. Eu acho que o pão francês é o pão mais comum aqui no Brasil, certo? É, pãozinho. Que de francês eu nem sei o que ele tem, mas é um pãozinho. Só que aí, você lá no Rio Grande do Sul, chega na padaria, pede um pão e os caras te olham com uma cara do tipo... Que tipo de pão? O que você quer? Como assim? Não é pão que se diz. Como é que se diz, Duca? Nunca acreditei que isso seria possível. Cacetinho. Imagina eu chegar, me vê 3 cacetinhos. Sabe o que vai acontecer no Rio de Janeiro se você pedir 3 cacetinhos? Eu tomar 3 pauladas. Sabe pão, baguete? Descobri. Nossa! Esses gaúchos. Descobri que chamam de vara. Vara. Me vê uma vara moreninha. E 12 cacetinhos? Carol, sacolé. Clássico. Chup-chup geladinho, sacolé, juju. 4 nomes pra mesma coisa. Pra quem não sabe, explica isso o que é é. Brasil. Explica o que é. Mas eu vou começar aqui defendendo a minha praia, que é o sacolé, no Rio de Janeiro, até porque, o que é isso? Pra quem não sabe, é um geladinho, um sorvetinho que é vendido num saquinho. Sacolé, muito óbvio. Chup-chup, vai lá, porque como é um sorvetinho, a pessoa corta um pedacinho do saquinho e fica chupando no sacolé. Juju. Juju, devia ser o nome da tia que fazia, porque o sacolé tinha isso, né? Você andava ali, moleque, na rua, e aí você via as tiazinhas faziam e vendiam na porta de casa. Verdade, então, de repente, foi a tia Juju que fez lá no interior, e aí virou ficou Juju. E todo mundo no interior chama de juju. Geladinho é um nome Geladinho é um nome bonitinho. também bem honesto, bem a ver, né? Que é um geladinho. Mas então, na sua opinião, juju é o nome mais nada a ver? É o mais nada a ver. Geladinho e sacolé, eu acho que assim, geladinho, tudo bem. Sacolé é também é incrível. complicado. É incrível, é um ótimo nome. Geladinho, vamos ficar aqui com geladinho. Mais um caso típico de 4 nomes Esse muda bem. para a mesma coisa. Dependendo da região do país onde você estiver, você pode pedir uma tangerina, uma mexerica, uma bergamota ou uma mimosa. Duvido, se eu falar tangerina, ninguém vai saber. Vão saber. Eles vão querer me convencer que não é, mas eles sabem. Que é muito diferente do chegar no lugar e falar assim, não, mimosa. Ninguém sabe o que é isso. É verdade. Né? Se você chegar aqui em São Paulo e pedir uma mimosa... Salsicha, gente. Salsicha é salsicha em todos os lugares do Brasil. Deveria, mas em Curitiba não. Vina. Mas a pergunta que fica é, se eu chegar no mercado, lá a plaquinha tá escrito Vina da marca tal, ou tá escrito salsicha? Porque pra mim vai tá Porque escrito salsicha. no produto está escrito salsicha. É lógico. A não ser que eles tenham os produtos locais, Locais. né? Escrito Vina. Desde pequeno, quando eu ia a um churrasco, minha mãe perguntava, Duca, você quer molho à campanha? Você gosta de molho à campanha? Gente, vinagrete, né? Molinho, tomatinho, Então, cebola, repolho. deve ter alguma explicação, mas Será assim, que é um molho que acompanha e virou molho à campanha? Aqui no Brasil, a gente adora comer carne moída. Sim. Mas no Maranhão, você que vai pedir o seu pratinho de arroz com feijão e carne moída, você pode dizer,
por favor, eu gostaria de arroz, feijão com boi ralado. Pesado, hein? Gente, boi ralado, Pesado. eu fiquei chateada. Pesado. Não é um apelido local, boi ralado, tadinho, boi. Vai lembrar. Eu surpreendi a Carol quando eu perguntei a primeira vez. Na verdade, ela se surpreende até hoje, quando eu falei, Cá, quer comer um joelho? Lá vem os cariocas com esse dialeto deles, querendo convencer os paulistas e o resto do Brasil de que um enroladinho de presunto e queijo é um joelho. Mas isso não é só coisa nossa não. Assim como você chama de enroladinha gente de joelho, já vi a galera chamar de italiano, bauru, corintiano. Mas aí corintiano também... é muito legal, mas porque aí já é corintiano frito. é uma coisa do interior. É um salgado frito. Envolver o queijo com presunto vai ter nome, Mas aí envolveu torcida de futebol, né, na parada. Mandioca, macaxeira e aipim. 3 nomes pra mesma coisa, Pra mim eram gente. 3 coisas diferentes. Você não sabe distinguir. Você não sabe distinguir mandioca de polenta e batata. Então assim, você fica aí bem quietinho. Não, mas é porque assim, acho que eu nunca pedi mandioca, eu sempre pedi aipim. Não, mandioca, gente. Mandioca, Porque mandioca em todos os mas lugares. é que pra mim mandioca é ela quando sai da terra e o aipim é quando tá pronto no bar. Ah, Não é? de repente, no Nordeste, as pessoas falam mais aipim e macaxeira? Acho que é talvez? macaxeira, tá no sotaque. Vem uma porção de macaxeira. Diz aí, galera do Nordeste, eu não tô falando bem, mano. Pense aí. Vem uma porção de macaxeira, mano. O que é interessante é que a gente já tá aqui te ensinando como pedir com o sotaque regional. É muito importante. Falar assim, aí, brother, me dá uma macaxeira. No Não Rio vai de Janeiro combinar. você fala como? Porção de aipim aí, irmão. Em São Paulo. Ei, meu, me dá uma mandioca, meu. Não é? Tá aí outra coisa que pra mim só tinha um nome. PF. O Pra famoso mim também. prato feito. Aqui em São Paulo, capital, é comercial. Da onde vem isso? Ele existe nos dias comerciais, de segunda a sexta. Sábado e domingo eu não consigo comer um comercial. No horário de almoço. Tem um preço até reduzido, porque é justamente para essa pessoa que tá trabalhando e vai no restaurante É quase no que o horário de preço almoço. tabelado ali, né? Não pode ser muito caro, que é pra É. garantir um almoço barato, bom, completo. Por isso é saudável. comercial. Mas tudo Agora, só uma curiosidade aqui, saindo um pouco dessa coisa Brasil, só um highlight. Em Portugal, é bitoque. E a língua é muito parecida, mas bitoque vem... Por quê? Da onde? Portugueses, amigos portugueses, por que aí falando bitoque? O que é bitoque? Eu tô assim muito... Eu ligo uma chave e eu vou pra outro país. Eu falo igual a outra pessoa. Quer dizer, eu acho. Igual a outra pessoa não, igual outro, com outro idioma. Com outro sotaque. Com outro Gente, sotaque. vamos voltar? Brasil. E além das diferenças dos nomes, tem também algumas curiosidades que não só os brasileiros têm que saber, como também as pessoas que vêm de fora para o Brasil Muito importante. precisam saber. Quando você chega na Bahia, por exemplo, e pede uma comida quente, muito cuidado. Porque na Bahia não se trata de temperatura. Quente é apimentado. E a pimenta na Bahia, meu amigo, Vem não é que brincadeira. Vem que vem. Uma outra coisa para ficar atento, quando você pede um hot dog, um cachorro quente completo. Gente, calma. Muito pano pra manga aí, porque em cada lugar desse país o completo significa uma coisa. São Paulo é cachorro quente com purê de batata. Muita gente Não, e acha aqui em São estranho. Paulo eles amassam na... Ah, eles fazem prensado. Nossa, eles não prensam entendo. o cachorro quente. Ou seja, pergunte antes o que é o cachorro quente completo. Pergunte o que vem, porque pode vir ovo de codorna, farofa, Cara, uva passa. uva passa, Uva passa. macaxeira. Outra coisa muito comum é quando você chega na padaria pra tomar um café da manhã, e aí pede um pãozinho, vai pedir um café com leite, você fala, me dá uma média, né? Que é a mistura do café com leite. São Paulo é muito comum, no Rio, já ouvi falar, agora. Também pode ser um pingado. Pode ser um pingado também. Agora a gente descobriu que em Santos, se você pede uma média, vem um pão francês. Pois é. Não entendo. Não tem nada a ver com café com leite. É um pão francês. Será que é porque é um pão médio? Santistas. Expliquem-se.
E vamos aos comentários da semana, começando pela Sandrinha, que disse que achou ótimo o modo de fazer e a receita da pamonha de colher, mas ela ficou na dúvida. Não vai ao fogo? Não, Sandrinha, não vai ao fogo. Essa receita é muito fácil, muito prática. E muito gostosa. E se você precisa de uma sobremesa rápida, essa é a receita. E a Gabi? Bom, eu acho que é a Gabi. Ela falou, ensina a fazer quentão ou sagu sem sagu. Peraí, como é que eu vou fazer assim? sagu sem sagu? É tipo fazer doce de coco sem coco? É tipo fazer bolo de chocolate sem chocolate. É, Gabi, ficou difícil, hein? Mas a gente precisa de mais explicações de como fazer sagu sem sagu. Aliás, a gente precisa de mais explicações sobre o próprio sagu, porque eu tenho certeza que nem todo mundo sabe o que é um sagu. Gostou desse vídeo? Curta, compartilhe, favorite. Conta pra gente se você conhece alguma comida que muda de nome, de significado, de acordo com a região do Brasil. Ou se na sua família tem um jeitinho carinhoso de chamar alguma coisa. De repente sua mãe fala, essas histórias aqui, são ótimas. Isso, chama isso. Minha avó costumava chamar, a gente quer saber. Adoro Eu essas também. histórias. Também. Gente, confesso, meu pai chamava de boi ralado, carninha. Aí, ó, tá vendo? Eu convivo com isso desde pequena. Ó, e aproveita, se inscreve aqui no Sorted Food Brasil pra saber sempre que um vídeo novo for ao ar. Tchau! Tchau!